Bom dia. Tudo bom, gente? Eu fiquei assustado, achei que o painel era sobre futebol por um minuto. Eu sou a única pessoa que não sei nada de futebol, mas a gente tem de tecnologia e de negócios. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão pelo convite. Viemos de fora, muita gente aqui só para prestigiar. E quando eu recebi o convite do André, eu falei, putz, com certeza, qualquer coisa que a gente possa fazer para provar que dá para fazer um evento de tecnologia e inovação no Rio, no Brasil, eu estou dentro. Vamos fazer uma rodada de apresentação rapidinha. Esse painel é sobre as dores do crescimento em times de tecnologia. Então, vamos fazer uma rodada de apresentação rapidinho, histórico. Qual a empresa que você está agora, o que a empresa faz para quem não conhece. Depois a gente volta para o bate-papo. Quer começar, Carlos? Claro. Prazer, pessoal. Meu nome é Carlos, eu sou CTO do Zoom, Buscapé agora. Trabalho há 18 anos com tecnologia, então já tive a oportunidade de montar minha própria empresa, falir minha empresa, liderar times em grandes empresas. B2W Digital foi uma grande experiência para mim, fazer uma transformação dentro da companhia. E agora, em 2019, eu assumi um desafio de transformar o Zoom e o Buscapé, criar um outro ambiente, uma outra cultura, um outro nível técnico. Esse sou eu. Boa. Diogo? Eu sou do PicPay. O PicPay, ele para quem não conhece, é um aplicativo de pagamentos, envia, recebe dinheiro. E nos últimos anos a gente tem colocado algumas features, né, de pagamento de boleto, né, mais de 1,5 milhão de estabelecimentos aceitando. E falando de crescimento, a empresa ela começou em 2012, em Vitória, uma cidade pequena, e hoje tem 12 milhões de usuários, crescendo muito nos últimos meses. Nos últimos 3 meses, a gente tivemos 2 milhões de cadastros de usuários, e em 2015 éramos em 10 pessoas. Hoje já passamos de 700, estamos com 2 sedes, 2 campos, em São Paulo e Vitória. A área de tecnologia cresceu de 4 pessoas para quase 200 já. Só de engenheiros tem 700 e 130. 200 são tecnologia, é isso? Das 700 aos 200 de Em tecnologia. 2015 tinha 4 pessoas Tinha 4 e desenvolvedores. hoje são 200. Agora tem 200. E eu fui o primeiro desenvolvedor, o primeiro engenheiro da empresa, e então esse painel é lugar bom para eu falar. Você, André? Bom dia. Eu dirijo hoje a DataPrev, área de desenvolvimento e área de negócios. Sou um privilegiado, porque eu já trabalhei. A DataPrev é uma empresa pública, né, responsável pela Previdência Brasileira, e dentre outros serviços importantes e relevantes para o país. Mas eu sou privilegiado. Eu já trabalhei em empresa pública, empresa privada que compete em mercados bem leoninos, como o mercado financeiro, em startup. Uma empresa que eu trabalhei que me orgulha muito é a GetNet. Foi uma startup numa época que não chamavam startup de startup, né? Chamavam de empresa pequena, né? E ela foi comprada pelo Santander, enfim, uma grande companhia hoje, e eu participei dessa jornada de crescimento. A DataPrev é uma empresa super relevante no cenário de tecnologia e de negócio do Brasil, com produtos bastante importantes. Por incrível que pareça, estatal também produz muito, né? E a gente tem uma vocação bastante importante, que é uma vocação de levar mais cidadania, né? Então, talvez seja a empresa que eu trabalhei que tenha o propósito mais bonito, assim, mais romântico, inclusive, né, comparado às outras empresas que eu liderei em outras oportunidades. Muito bom, gente. Só me apresentar também para a gente se conhecer. Eu sou o Igor, eu toco a área de aceleração de negócios lá da Endeavor. Lá a gente acelera empresas de alto crescimento, então a gente faz elas crescerem mais rápido, que a gente faz do Product Market Fit até o IPO. A gente tem alguns programas de aceleração, temos um aqui no Rio também, em outras sedes e outras cidades. A gente também tem um fundo de investimento, de Venture Capital, e a gente seleciona esses empreendedores para a gente ajudar a crescer mais rápido, entre eles aí Rappi, Cabify, Passeio Direto, Arquivei, que está aqui também, Volves está aqui também, várias outras, Guia Bolso, Doutor Consulta, várias outras empresas legais. Mas hoje vamos falar a dor de crescer,
Porque é bonito falar que agora eu comecei uma startup, agora a gente está em 700 pessoas, indo para vários lugares do mundo, estamos crescendo bastante. Qual a principal dor em tecnologia de escalar? E para quem está começando ali, tem uma startup pequena talvez, e fala, mas esses caras já estão em outra fase, agora está tudo resolvido, tem dinheiro, tá fácil. Qual é a maior dor de vocês agora? Vamos começar assim com o Carlos. A maior dor é difícil, né? São muitas dores, né? É difícil escolher uma. Acho que a gente tem percebido, e a gente estava até, antes de entrar aqui, batendo um papo, jogo rápido ali, conversando sobre isso, e a gente tem percebido a briga por talentos, né? No mercado. Eu acho que isso tem sido latente. É difícil encontrar profissionais qualificados, e quando a gente encontra, tem empresa A com 100 vagas, 200 vagas, 1000 vagas, e como que a gente retém esses talentos? E como que a gente retém esses talentos num cenário político complicado do Brasil, num cenário econômico complicado do Brasil, com o exterior, com outros países também levando os nossos talentos. Eu acho que hoje isso tem incomodado bastante, tem dificultado, principalmente quando você não tem tanta capacidade financeira para financiar ou para cobrir uma proposta nível exterior, que é a realidade do Brasil, né? Então, isso tem sido uma dor muito grande para os nossos times. Eu acho que todas as empresas aqui no Brasil devem sofrer com isso. Eu sofri muito isso no passado, ainda sofro. Então é gente mesmo, talento, né? E você não encontra nas faculdades, você não consegue preencher suas vagas. É interessante isso, porque como a gente acaba não tendo capacidade de reter talento, porque o mercado às vezes acaba levando e brigando muito por talento, então a gente começa agora a criar um movimento de formar talento. Então, dentro de casa. Dentro de casa. É muito difícil, às vezes, contratar aquele cara sênior, top, que chega para o Gabigol. Chega para resolver e mata no peito. Às vezes é difícil. A gente não encontra mais esse profissional. Então, faz muito sentido você pegar o cara lá na faculdade, forma, treina, desenvolve ele para que ele seja aquele talento, aquele cara que vai resolver o problema. Então, isso, pelo menos, eu tenho observado muito, conversando com alguns outros CTOs aqui no Rio de Janeiro. A gente faz algumas rodadas de meetups, talks, e a gente, às vezes, conversa sobre isso. A gente tem meio que partido para essa estratégia de formar. Vamos trazer os caras mais júniores e começar a formar, desenvolver eles dentro de casa. Tem sido um movimento. Diogo, você sente a mesma coisa? Vou aproveitar que eu não vou falar que é difícil contratar também. Isso é problema realmente do mercado de todo mundo. Prever que o crescimento vai acontecer para começar a formar. Se você espera muito, você falha, porque não dá tempo de formar, não pode ter um time tão júnior. Então, de fato, você tem que começar a antecipar algumas dores. As dores elas acontecem, elas vão acontecer. E faz parte do crescimento, não tem jeito. Eu acho que muita coisa é cultural. Lá no PicPay, pelo menos, a gente tem umas questões culturais muito fortes, que elas são primordiais para o desenvolvimento, para o ambiente colaborativo, questões de vaidade mesmo, de conseguir aprender junto, são coisas que a gente dá muito valor e a gente joga fora uma especialidade, um talento muito técnico, se ele não tiver um fit cultural com a gente. Então, assim, tem que se prender. E é difícil você criar restrições. Já é difícil achar gente sênior, já achar bons profissionais. Você imagina se ele tem que ter um fit cultural ainda. Muitas vezes o cara que tem um fit cultural e não é tão sênior, mas ele chega e aprende rápido, ele vai ter dúvida, ele vai falar e vai colaborar, às vezes ele contribui muito mais com o negócio. É tunar mesmo essa questão. Quais são os seus valores culturais? O que você quer preservar? E, cara, vai ter dor, vai ter problema de comunicação. Em 2015 a gente era em 4. A gente gritava na sala, todo mundo sabia o problema, todo mundo saía correndo e ia resolver o problema junto. Hoje a gente está em 2 cidades e 200 pessoas de tecnologia que vieram de negócios completamente diferentes. Esse ano a gente triplicou o time. Então, é inevitável que tenha divergências culturais, divergências de como as pessoas trabalhavam em outros lugares. Inclusive,
determinadas diferenças são muito bem-vindas, porque você não quer ficar fazendo do mesmo jeito todas as coisas, então a diversidade ela é muito interessante, respeitando o fit cultural, os valores nossos culturais. E então você tem que começar a criar processos, mas não pode inchar o processo. Você tem que começar a criar processos de comunicação, tentar restringir os grupos, assim, determinados objetivos de negócio, esse grupo dos squads mesmo, né? Eles vão trabalhando com objetivos claros de negócio para tentar replicar aquilo que a gente tinha com 4 pessoas, replicar em várias células da empresa. Então, eu acho que problemas de preservar a cultura e tentar criar um fluxo de informação que antes não era tão necessário que fosse burocrático. Porque o técnico você acaba conseguindo desenvolver, né? Claramente, mas o valor claramente. tem muito a ver com a criação da pessoa, com... De onde ela veio, quais as experiências que acumularam que fizeram essa pessoa que ela gosta de colaborar, ela não tem vergonha de fazer, ela não existe pergunta estúpida, porque todo mundo é júnior em alguma coisa, e eu posso pegar e perguntar pergunta estúpida para você e que você fala, cara, puta, eu também não sei, vamos aprender junto, ou é desse jeito. Então são pequenas coisas que fazem, alavancam demais o crescimento intelectual e de produtividade, que é mais do que o técnico, é mais do que o cara aprendeu em algum lugar. Entendeu? Já aconteceu vocês trazerem alguém técnico muito foda de fora e não encaixar na cultura? Cara, a E gente aquela tóxica coisa está em todo lugar. Acaba tendo que sair. Sim, inclusive trazer e ele fazer 3 caras que são muito bons saírem. Isso acontece. Saiu negativo no negócio. Exato, o saldo fica negativo. Então, por isso que o valor da cultura, de você enxergar a cultura é muito importante. A cultura não é a que eu estou falando, é a que fez a empresa chegar onde ela está chegando e agora, pô, estamos crescendo, mas vamos preservar esses pontos da empresa que a gente gostaria de... O que faz da gente ser diferente? O que faz a gente fazer uma coisa que às vezes é até commodity, mas a gente faz melhor? E isso a gente tem que preservar. Animal. André, na tua história aí, velho, você já fez startup, na época que não era startup, você já fez um pouco de tudo, e hoje me conta um pouquinho do tamanho da área lá da DataPrev Tecnologia, que é impressionante, e o que mais doeu em cada fase aí de crescimento? Legal. A DataPrev, só o meu time tem mais de 1.500 pessoas, né? Então, isso é só o meu time. Hoje, a DataPrev tem 3.700 pessoas. Impressionante. Focado em tecnologia. Então, assim, é um time grande. E aí a gente tem lá dentro todas as gerações. Essa é a parte mais impressionante, cara. A gente estava falando antes ali, né? Na DataPrev existem profissionais de 80 anos ainda trabalhando, produzindo, no lado de um cara de 20 e tantos programando, anos. De 80 anos programando. Então, são todas as gerações de softwares, né? Não é uma empresa diferente de uma startup que nasce num ecossistema bem mais jovem. A DataPrev nasceu num ecossistema da época do mainframe, né? Outra é só para os fortes, né, mainframe, né? Então, assim, é outro desenho de tecnologia, é outra complicação de se fazer software. E eu acho que o desafio, o que o Carlos falou aqui da questão das pessoas, né, e o Diogo da questão cultural, acho que é inerente. Isso vai ter no negócio que está crescendo, no negócio que está estabelecido, porque esse é um problema do dia a dia de uma empresa, né? Obviamente que quando tu está nessa rampa de crescimento, esses problemas eles aceleram os outros problemas, né? Mas existem, a experiência que eu tive, assim, existem rampas de crescimento, né? Um primeiro estágio que é tu dobrar a equipe de 4 para 8, tu tem uma dificuldade, que talvez é como atrair outros 4. Como atrair outros 4 para uma startup, né? Que não tem um brand, né? O que esses caras fazem? Isso é um botequim e tal. Essa é uma dificuldade. Aí tem o segundo momento, né, que é talvez dobrar de 8 para 16, e assim por si só. Chega num momento que a empresa precisa profissionalizar, né? Porque enquanto tu é uma startup na tua primeira fase, vamos dizer assim, que às vezes dura 1 ano, 2, 3, 4, sei lá, assuntos de governança não importam, auditoria não importa, nada disso importa. O que importa é o bit rodando, é o código feito, é o cliente atendido e é aquela meia dúzia de transação que a empresa se propõe a fazer. Quando ela cresce um pouquinho, e aí entra às vezes um fundo, aí o cara já quer um pouquinho de governança, já quer relatório de status, já quer relatório de caixa, e aí tu precisa de um gerente financeiro, e aí tu improvisa um gerente financeiro, um cara início de faculdade, e aí o cara não conhece tudo, e aí daqui a pouco tu tem que dar um empowerment nisso, e isso vai mudando o cenário da empresa. E aí tu começa a viver os conflitos que, de certa forma, é o que vive a DataPrev, por exemplo. Um conflito de gerações. Não é uma geração somente de idade falando, é da cultura da empresa.
Porque a cultura dos 4 era uma coisa, a cultura dos 8, aí depois vinha dos 30, aí vem dos 200, e aí tu já tem que profissionalizar, né? Tu já tem que ter time sheet, não tem como não ter. Né? Onde é que está indo o desenvolvimento? Então, tu começa a ter que aperfeiçoar processos, e muitas vezes com o DNA de startup. Então, essa engenharia de gestão, talvez seja a terceira rampa, né? É muito complicado. E aí tu começa a competir, porque tu fidelizar 4 profissionais, talvez os 4 que começaram estejam na empresa ainda, né? Porque o cara tem um amor pelaquela coisa que ele fez, ele ajudou a criar. Agora, como fideliza 200? Que o cara veio aqui para ter um emprego, para produzir, ganhar o dinheiro dele e ir para a próxima, né? A vida é assim. Então, tu começa a mudar muito a cultura, e aí acho que começa a ter o choque de cultura, que é um pouco do que a Dataprev vive, por exemplo. Né? Tu tem, a Dataprev tem 5 centros de desenvolvimento. Um é no Rio de Janeiro, a turma do Mainframe está no Rio de Janeiro. Mainframe se trabalha de uma outra metodologia, né? É assim, eu especifico, desenvolvo, testo, tudo junto, misturado ali na hora. Aí tu entra numa unidade de desenvolvimento mais moderna, onde tu tem metodologias, design, Scrum, Kanban, é outra vida. Como é que eu pego uma pessoa que está numa outra cultura e levo para essa cultura moderna, né, mais gourmet, vamos colocar assim, né? É difícil demais, né? A pessoa que não domina aquilo, que não entende aquilo, que aquilo não está na cultura dela, ela repele. E aí tu começa a ter os problemas, né? De talvez um cara tira 4 bom, inclusive, né? Ou às vezes tu tem um cara-chave que precisa participar, mas o grupo não aceita o cara, porque o cara pensa de um jeito diferente. Então, assim, é uma questão bem relevante, e eu acho que não é só para o universo startup, porque a empresa grande também cresce e precisa crescer, né? A gente na Dataprev está vivendo um momento muito diferente, assim, a gente precisa crescer, é obrigação da companhia crescer. E é difícil, mas é possível, né? Só que tem mais transpiração do que qualquer outra coisa, né? 1% inspiração e o resto é transpiração, né? E quando eu comecei a entrar nos conselhos das empresas, eu achei que ia haver os desafios mais técnicos para crescer. E eu pergunto para vocês 3 sobre desafios, e a resposta dos 3 é gente. E eu achava que o desafio das empresas era como é que a gente conclui aquele algoritmo, como é que a gente conclui... E assim, a parte técnica a gente resolve, né? Difícil é achar gente. É interessante isso, né? Porque, desculpa, Gil, porque hoje está quase tudo na mão, né? Então, assim, as tecnologias, algoritmos, assim, poucas coisas bibliotecas, né? Poucas coisas tu procura e tu não acha, né? A maioria tu procura e acha um acelerador para o que tu quer fazer. As tecnologias melhoraram muito, né? Então, assim, dá para acelerar demais. Então, aquele gap que nós tínhamos antes, assim, não, vamos preparar uma solução, uma aplicação qualquer. Não, eu tenho uns 9 meses de setup de infraestrutura. Hoje tem uma semana de setup, vai lá, né? Existia horas de desenvolvimento. Hoje divide equipe, Scrum e tudo, os segredos estão por aí, né? E a gente consegue aplicar. Agora, quando tu não tem um time que entende a missão, que está na cultura, que está com a garra para fazer, não tem tecnologia que faça acontecer. É impossível, né? E até porque eu também acredito que a gente não faça rocket science, né? Então, não tem muita commodity hoje, como o André estava falando, e não tem muito segredo, né, para o que precisa ser feito. Então, a dificuldade é a gestão, a dificuldade é liderar, inspirar, motivar pessoas. Mesmo que tenha segredo, vai ter dinheiro para resolver. É só ter tempo de Exato, sentar e fazer. exato. O problema é quando quem está passando nos primeiros estágios, a primeira vez de crescimento, aí vai do 8 para 16, você fala, cara, sozinho eu não vou fazer essa gestão. Vou fazer o quê? Vou trazer alguém de fora que não vai ter a confiança do time, vou pegar a galera que era especialista e vou pegar e transformar em líder. Você não simplesmente muda o cargo do cara e fala, agora você lidera. Então, é uma das coisas que tira as pessoas também. O cara não estava preparado para ser líder, ele não foi desenvolvido para isso. Então, é uma das coisas que tem que se prever numa rampa de crescimento muito rápida, porque quando chega a 16 e vai para 20, 30, se você não tiver preparado também as pessoas que inspiram, as pessoas que vão entrar e os outros, também está ferrado. Então, é sempre uma questão de pessoas, uma questão de
de gestão, de controle, se preparar que algumas burocracias vão aparecer, de time sheet, de auditoria, não tem jeito, é inevitável. Tem coisas que você tem que prever e não pode deixar ficar tarde. Legal. E é um pouco assustador, né? Eu voltei da China essa semana e lá a gente foi na universidade e eles falaram, comparando formação de cientistas entre países. E nos STEM fields, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics. O Brasil, a gente está formando, o último dado aí que a gente tem é 50 mil novos profissionais todo ano. Se você faz as contas de quantas vagas tem uma aberta... Eu preciso de uns 1000 desse aí. Precisa de 1000, é isso que eu ia falar. Se somar aqui, quanto a gente vai precisar? De uns 2000, desses 50 mil. Tá? A gente tem várias outras startups crescendo. Então, você já faz a conta, já fica um pouco assustador. E aí, se compara com os Estados Unidos, eles formam 570 mil cientistas novos todos os anos. Na China, eles estão formando, sabe quantos? 4,7 milhões a cada ano. Então, assim, acho que a coisa vai ficar... No caso dos Estados Unidos, eles formam os 570 mil, ele importa muita gente. Importa A metade gente. das pessoas que estão trabalhando no Vale não são de lá, mas não são americanos. Exatamente. Como é que a gente faz nesse cenário que a coisa vai ficando cada vez mais complicada? O que vocês fazem para manter cultura, reter o pessoal lá? O que vocês estão fazendo? Eu acho que tem problema adicional ainda, né? Porque quantos gênios a gente precisa numa equipe, né? Talvez um, né? No máximo. Se tiver dois, Edmundo e Romário no mesmo time, às vezes dá problema, né? Vai ser futebol mesmo. Então, aqui, pois né? vai ser. Esse é o tema. Eu não quero falar nesse assunto. Eu tomei 5 essa semana. Bom saber. Para pensar de que eu preciso de um. Só que nós também não formamos a mão de obra na camada da base da pirâmide. Assim, eu preciso de programadores Python. Quantos formam? Preciso de uma universidade para formar Python? Não. O curso técnico resolve a parada, né? Eu preciso, às vezes, de UX, eu preciso de HTML. Eu preciso dessa mão de obra também para poder gerar um produto. Não é só o cientista que faz, né? Então, eu acho que... E aí, quando a gente fala, e o Carlos bem falou no início, né? Tem sempre uma questão política e tal, porque começa por política pública, muitas vezes, né? Eu preciso formar mão de obra em todas as áreas de conhecimento, não é centralizar em uma só. Porque a dor do crescimento, hoje, no Brasil, principalmente, é a tua rampa de mão de obra competente para fazer o trabalho. Mas não é a genial. A gente não precisa de gênios, a gente precisa ter braço, mais programadores, mais arquitetos, mais mão de obra que não preciso de um Einstein na minha equipe, né? Eu preciso de gente que transpire junto comigo. E hoje a concorrência, e é uma concorrência legítima, mas que acabam com muitas rampas de crescimento, né, desacelera, é a quantidade de gente que eu preciso. O Brasil viveu uma época que tinha um pleno emprego, né? Então, assim, estava todo mundo roubando a mão de obra do mundo. Então, a turma da PicPay pegava o meu, pegava o do cara, e assim a gente ia, né? Então, ficava por aqui. Hoje em dia tem mão de obra sobrando, só que a mão de obra não é tão preparada ainda. E quando o cenário econômico voltar a acelerar, e isso já vem acontecendo, vai ter muito mais necessidade, e a gente continua um passo atrás. Eu acho que essa é uma dor extremamente relevante, e aí eu acho que o segredo é fazer o que o Carlos falou no início, né, que é formar mão de obra interna, né? Talvez tenha que investir em pegar o júnior lá na faculdade, né, trazer para dentro e começar a ensinar, e aceitar que vai perder, porque vai ser do jogo. Sim, esse ponto, aceitar que vai perder. Eu costumo falar, tem algumas pessoas do meu time aqui, e eu costumo falar para as pessoas, para o time, eu sei que existe uma estrada, né? Você está construindo a carreira das pessoas, e você se engaja nisso, você quer que os caras se desenvolvam, você quer estilingar os caras para o mercado. Então, ele está um tempo contigo, e esse tempo pode ser que passe. Eu espero que não. Espero que eles fiquem, esses grandes talentos, com a gente. Mas pode ser que passe e o cara vá para um próximo desafio, para o próximo passo, né? E o que a gente faz? E a maneira como eu enxergo isso, eu chamo o acrônimo dos 3 A's. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A de autonomia, A de aposta, A de autenticação. Autonomia é permitir que eles desenvolvam, que eles se engajem, o empowerment, ownership no projeto, que eles efetivamente tenham um desafio, o A de aposta. Então, permitir que erre, né?
Deixa errar. permitir que erre, que aprendam no meio do caminho, tomem decisão, não fique a decisão não seja só minha ou de uma área de negócio. E o A de autenticação, que é o reconhecimento, né? Quando os caras acertam, quando chegam próximo lá daquele moonshot que eles tentaram, bateram a meta, cara, reconhecer. Reconhecer não é os 3 tapinhas nas costas. Reconhecer é crescer com a carreira do cara. Então, eu acho que para dentro tem um problema, para fora, olhando numa ótica de mercado, tem um problema para dentro, olhando numa ótica de gestão. E aí eu acredito que enxergar, esses são os 3 pontos de engajamento, enxergar bem esses pontos é essencial. Para manter a cultura, tem muita questão de autonomia e ownership mesmo, e a questão de talento também. O time ele precisa ser multidisciplinar, a ponto que ele consiga ter as próprias ideias e estratégias e ele poder executar. E o desenvolvedor, principalmente também, a gente tem que fomentar que ele sempre seja full stack, que ele sempre aprenda novas coisas. Um cara, um Javeiro, um cara de Python, se ele tiver a oportunidade de desenvolver a tela no aplicativo, cara, não vai ser ele que vai provar, não vai ser ele que vai shippar. Mas se ele puder fazer, ele começa a ganhar autonomia e validar as próprias hipóteses dele ou do grupo. E a questão da autonomia vem de como você mede. Como que você mede as pessoas, como é que você mede o time? É muito bom quando você está desenvolvendo, eu sempre gostei muito disso, de saber o resultado que aquilo estava impactando na empresa, porque Isso é difícil também, qual né? é o propósito? Né? Por que eu estou fazendo isso? Eu recebi um projeto de top-down, eu tenho que fazer para entregar tal data, ou me falaram, eu tenho esse problema para resolver, vocês me ajudam a resolver, ajudo. Senta com um grupo e você faz, isso cria ownership. Isso cria, e você tendo autonomia e sabendo o que você tem que alcançar, você vai ter as melhores ideias do que as pessoas que fariam top-down. Então, você começa a criar uma cultura onde a estratégia não é feita por uma camada estratégica. A camada estratégica dá os problemas, dá as oportunidades, as necessidades, e todo mundo tem a oportunidade de participar da estratégia da empresa. Eu tenho uma hipótese que, para atingir esse problema, as OKRs resolvem muitos dos problemas também. Eu tenho uma proposta, uma hipótese que resolve determinado tipo de problema ou ataca a necessidade da empresa, e o próprio grupo ele valida essas hipóteses e tem que ter a cultura de experimentação. Ele pode errar, inclusive ele deve aprender com os erros muito rápido. E tem a segunda-feira, reunião de diretores, cara, pessoas do squad, um designer, um product manager, um engenheiro, ele apresenta os resultados do que ele fez. Entendeu? Então, isso já cria, não é um tapinha nas costas. Há uma discussão, ele defende a hipótese e mostra como é que ele validou através de dados. Então, isso cada vez vai criando uma cultura onde ele está fazendo a gestão, ele está sendo empreendedor. Tudo bem, 50% dele, ele pode estar desenhando, ele pode estar programando, pode estar validando alguma coisa, mas ele está gerindo um negócio, ele está pegando um problema e atacando com estratégia. Sim. Então, você começa a criar essa cultura de experimentação, de autonomia, de não culpabilidade, que se você fizer errado, na verdade, você simplesmente está aprendendo, está descobrindo um jeito de não fazer. Isso faz as pessoas quererem ficar e participar mais. Para você ter uma ideia, lá no Zoom Buscapé, a gente começou a exercitar ou testar, chamar os POs e os tech leads para participarem da reunião do conselho, inclusive, para eles apresentarem. E não ficar a diretoria apresentando, gestão apresentando. Mas não, cara, deixa os caras apresentarem, deixa eles mostrarem o que eles fizeram. É um importante reconhecimento, né, inclusive, para eles. Exato. E, aqui tem uma questão bem interessante, né, porque que é uma outra barreira para o crescimento, né, porque isso está na cultura da empresa, só que à medida que ela cresce, mais complicado é essa comunicação. Tu imagina a gente conseguir, por exemplo, na DataPrev, explicar para que serve aquela etapa do projeto para 1.500 pessoas. Você sabe tudo que está sendo feito? Você sabe tudo, não tem como saber. Não, eu torço para estar sempre certo. Assim, porque é muito difícil, cara, porque tem tanta coisa sendo feita. Né? Assim, eu estava esses dias discutindo com uma pessoa de mercado, o cara disse, não, eu estou com 40 projetos. E eu disse, nossa, que legal. E tu, André, quanto tu está com o projeto? Eu disse, cara, eu acho que está na casa de 280 num ano para entregar. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Você tem que contar que as outras pessoas entendam do negócio daquele projeto. Quando você bota alguém no conselho para apresentar, pode ser que ele não... Cara, vai cagar nas calças, o cara vai ficar com medo, mas ele sabe do negócio que ele está trabalhando, entendeu? Se ele for perguntado do resultado, o designer for perguntado do resultado do negócio daquilo, ele vai falar. Porque ele, no grupo dele, quando faz as groomings, quando faz os plannings, ele está discutindo, o backlog ele vem de oportunidades ou de problemas que tem que resolver. Não é de coisas que pediram para fazer.
entendeu? Então, ele sabe defender, ele sabe validar aquilo. A gente veio da camada, né, lá de baixo de engenharia, né? Nós, há algum tempo atrás, éramos engenheiros, então a gente sabe, efetivamente, uma empresa grande, a gente sabe que quanto maior o nível, você vai perdendo a visão e acaba não sendo o especialista que sabe sobre o assunto que está sendo apresentado, efetivamente. O controle, saber de tudo é uma utopia. É uma utopia. Não tem como. Então, você tem que... E outra, você não pode criar silos de conhecimento. Não pode centralizar conhecimento. Eu não posso, nem em mim, por respeito à empresa, eu não posso ser um poço de informação, só eu. Então, tem que estar pulverizado. E quando uma pessoa começa, eu posso perguntar o sonho dela, qual é o seu anseio? Tem uma menina lá que a gente entrevistou, que ela falou, meu sonho é trabalhar na NASA. Cara, vamos trabalhar para você ir para a NASA, trabalhar lá. Meu sonho é fazer tal coisa, vamos trabalhar, vou te ajudar nisso. Nesse meio tempo, a gente se ajuda. Entendeu? Porque você trabalha para ser substituído, para você alçar novos voos. Então, não pode deixar o conhecimento concentrado. Então, e aí você começa a ganhar o respeito das pessoas. Eu estou trabalhando para os seus sonhos, para a sua felicidade. Animal. Se controle é uma utopia, assim, como é que a gente mede alguma coisa? Como é que a gente equilibra o lado intelectual? Dá um tempo para alguém desenhar, para tipo, refrescar a mente, etc. Como é que você mede produtividade, receita? A gente também está tocando um negócio, né? Então, como é que vocês equilibram e como é que vocês medem produtividade? Deixa eu começar porque eu falei a frase forte. Não, é o seguinte, tem que existir o controle, tem que existir reportes, mas assim, a cultura onde o diretor de tecnologia ele tem que saber de tudo que está sendo feito ou como está sendo feito, ele é utópico. É muito melhor você ter uma gestão de iniciativas, uma gestão de portfólio, onde você tem um grupo, 30, 40 squads que estão trabalhando em vários propósitos. Quando você tem alguém tem dúvida sobre a frente que está tocando, o número de estabelecimentos que aceitam, você tem o Product Manager aqui, você pode chamar aquele grupo, acionar, entrar na grooming, no planejamento deles. Então, começa a ficar uns papéis fazendo uma gestão mais técnica dos frameworks, de como as coisas vão ser reportadas, porque, se um acionista, se alguém no conselho, se um diretor quer saber uma informação, ele quer saber numa cadeia de top-down, vai perguntar para mim, pergunta para alguém para chegar lá, ou ele prefere consumir direto da fonte? Então, você tem que criar frameworks onde as pessoas, a própria fonte da informação, os status das coisas, datas, o que for, elas são alimentadas no lugar onde tem acesso para quem precisa ver, entendeu? Que framework vocês usam? Que metodologias? Então, começa a exigência do timesheet, né? Que na cultura dos 4 não tinha, dos 16, dos 20, dos 200 precisa ter, senão não tem como. Eu opto sempre, assim, na DataPrev a gente tem um conjunto de ferramentas bastante elaborados que dão uma visão interessante sobre o andamento dos projetos. Mas são KPIs, né? Então, estão lá. Eu, particularmente, sempre opto em saber assim, quais são os meus principais. E esse eu gosto de falar com o chão de fábrica. Esse eu desço, vou lá, vou no Ceará, vou nas UDs. E aí, me fala como está. Porque quando tu fica na camada de gestão, é assim, o técnico está dizendo, é impossível fazer. Aí o chefe está dizendo assim, é difícil fazer. O chefe do chefe está dizendo assim, vai cumprir o prazo, mas com risco. O gestor está dizendo que vai dar certo e chega em mim que vai dar certo, né? E aí? E aí eu vou lá e digo que vai dar certo. É isso que acontece na prática, né? E, então, assim, eu às vezes desço porque eu acho que permitir errar, encorajar as pessoas a fazer, precisa ser um estilo da companhia. Então, assim, tem que estar no jeitão de fazer as coisas, né? Errar é bacana, errar demais tem algum problema, né? Então, assim, confiar nas pessoas, e eu parto de um pressuposto que, quando a gente tem os desafios técnicos, eu pergunto assim, tu tem certeza disso que tu vai fazer? Tenho. Então, pau na máquina, vamos fazer. Porque encoraja, se errar eu patrocínio e ajudo a consertar, mas não como eu fazia no início de carreira, né? Eu era um dos desenvolvedores mais rápidos do meu time. Eu fazia em produção, depois eu fazia em qualidade, depois eu fazia em desenvolvimento, né? E quando tu trabalha em sistemas de missão crítica, como é o caso da DataPrev, toda essa dinâmica é proibida, né? Imagina a DataPrev implementando a reforma da Previdência que está por vir aqui. E aí a gente erra a mão. Nós estamos falando de 8% do PIB brasileiro. Então, não é uma coisa assim que dá para... Vamos arriscar, não pode arriscar. Tem prazo, tem assim... Então, a gente tem que... Eu acho que a liderança patrocina muito isso, sentindo a dor da turma que está lá embaixo, pelo menos os teus projetos principais, assim. Esse não dá para tirar o olho de cima.
não é trivial medir, porque acaba entrando num âmbito subjetivo algumas vezes. Tem um pouco do output, que a gente estava até conversando, estava falando com o Igor um pouco antes da gente entrar aqui, um pouco do output que dá para você medir, tem pontuação, tem velocidade, tem os métodos ágeis que é a moda hoje, né? Te entregam, são essas métricas de velocidade. Não é o que eu costumo utilizar. E não é o que eu acredito também, até por conta de tudo que a gente falou de motivação, de gestão, de liderança, de permitir as pessoas testarem. Dentro dos meus times, eu costumo tentar criar uma métrica compartilhada, negócio e tecnologia. Então, ambos olham para o mesmo objetivo, ambos têm a mesma meta, e atingir essa meta significa, assim, o resultado, o outcome, e não o output do time. Vocês usam OKR ou algo parecido, alguma variação disso, não? A gente usa o OKR para times que já estão em projetos ongoing. Então, produto é OKR, projeto, quando a gente começa o desenvolvimento, ou seja, geralmente minha carreira, eu estou colocando o legado no chão, construindo um próximo nível. Basicamente, minha carreira foi assim. Então, eu faço muito projeto de desenvolvimento. Então, para projeto, o OKR não fita tão bem, né? Porque você vai medir o quê? Você vai medir ciclo de desenvolvimento, não fita no OKR. Então, para isso, a gente usa roadmap normal, release plan. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona o OKR e o roadmap? Claro. O OKR, para a gente, assim, de 3 em 3 meses, é uma meta, um objetivo único da companhia, que isso vem do head, da presidência ou da mesa de diretoria, e a gente pega esse objetivo e destrincha esse objetivo transitivamente para todas as áreas. Então, vamos supor, um objetivo que o André tinha dito, objetivo de receita. A gente pega, a empresa tem um objetivo de aumentar a receita, e aí uma área comercial tem esse mesmo objetivo de aumentar a receita. Como que eu posso contribuir com o aumento de receita dentro da área comercial? Então, eu vou, sei lá, alavancar tráfego ou receita orgânica, através de tráfego orgânico. Então, vou melhorar minhas estratégias de SEO. Então, time lá do comercial não, perdão, aí eu pago. O orgânico não, pago. O time comercial vai melhorar lá o tuning do pago, ads, etc. Blá, blá, blá. E como que isso fita dentro do time de tecnologia? Porra, é importante eu alavancar a receita? É importante também. Como que a gente vai contribuir? Porra, a gente está falando de melhorar a mídia, está falando de melhorar SEO, está falando de melhorar o quê? Porra, vamos desenvolver seja um produto, vamos melhorar o que a gente tem, um próximo ciclo de improvement aqui no software para que a gente atinja esse objetivo de receita. Então, todo trimestre, a gente faz rodadas dentro da companhia e os times trazem esses objetivos. Os times se comprometem, e aí isso é importante, que gera o commitment, naquele trimestre com que eles vão atingir. E do ponto de vista de roadmap, eles também se comprometem. Eles falam assim, porra, nesse trimestre a gente está falando agora, vou refatorar o checkout, a gente vai criar um checkout novo. Então, porra, nesse trimestre a gente vai fazer isso, nesse release plan, nesse primeiro mês a gente entrega feature tal, nesse mês a gente entrega feature tal. E aí o time meio que cria os seus comprometimentos, o seu roadmap, e aí ele vai gerando trimestre a trimestre. E aí o nosso acompanhamento é assim, um pouco mais amplo, um pouco mais distante para dar espaço do time errar dentro dos sprints, que são ciclos menores, né? Ciclos de 15 dias normalmente. Então, às vezes não acerta, e aí volta, aprende e ajusta o ponteiro para não perder um prazo que seja mais amplo ou um trimestre que seja importante para a companhia. O interessante do OKR é que ele é falam, é top-down e bottom-up. Então, assim, você tem uns objetivos, por exemplo, lá no PicPay tem um objetivo, é trimestral, eles podem mudar, né, nos outros trimestres, e que é um jeito ágil de fazer gestão de uma empresa, porque querer, todo mundo quer um monte de coisa, e agora? Mas a gente sabe que tem que focar em alguma coisa, não adianta fazer tudo em paralelo. E a gente tem uma questão de crescimento sustentável, a gente está crescendo pra caramba. Esse mês fez 8 vezes mais volume transacionado que o mesmo mês do ano passado. Então, assim,
existe um objetivo agora de crescimento sustentável. O que é crescimento sustentável? Depende para que você perguntar. Se você perguntar para a galera de prevenção à fraude, eles vão falar, cara, vai crescer, beleza, mas eu sei dos riscos que se a gente tem que diminuir a taxa de chargeback, de fraude, ou manter, porque os OKRs também, a metodologia também tem as health metrics, tem métricas que você tem que manter ali no crescimento. Se mantiver a mesma eficiência operacional, aquilo vai tendenciar a crescer ou diminuir, tem coisas que você tem que manter. Você tem que perguntar, é bottom-up por quê? Área, pessoa, squad, o que vocês vão fazer mês a mês, semana a semana, para no final do mês a gente atingir esse objetivo? Ele fala o que vai fazer, eu vou mudar tal processo, eu vou desenvolver tal coisa. Se você perguntar para a galera de infraestrutura, eles vão falar outra coisa. Cara, tem um sistema legado aqui que vai começar a sentar, se crescer nessa velocidade. O pessoal de growth, o pessoal do marketing vai falar outra coisa. Então, é bottom-up porque você dá os objetivos. E isso é muito importante, que daqui a 3 meses a gente tenha alcançado. E faz um baseline de como é hoje e para onde você quer ir. Todo mundo entra no consenso de que tem que ir para esse caminho. Todo mundo de várias áreas, de vários times, responsável por prevenção, por infraestrutura, desenvolvimento, RH, qualquer coisa. Ele levanta a mão e fala, para chegar nisso eu preciso fazer nisso. Às vezes é muito interessante, porque quando você só bota KPIs, só métricas, precisam crescer de tal maneira e vem top-down. O que é? O time de tecnologia é o último que vai ser ouvido e fala, galera, vamos parar de fazer um monte de produto porque a gente tem que refatorar alguma coisa. Mas nos OKRs você garante isso, entendeu? Principalmente se tem um objetivo de crescimento sustentável. E gera, às vezes, até problema com o time. Eu já peguei vários times de tecnologia com muita dor, sentindo tirador de tarefa. Porque simplesmente pega e executa isso, pega e executa isso, pega e executa isso. Daqui a pouco os caras falam... Não entende o propósito daquilo ali. Qual é o propósito do meu trabalho? A DataPrev é uma empresa um pouquinho diferente, né, do business de vocês, né? Bem diferente, na real. Né? Porque nós somos, primeiro, uma empresa de tecnologia. Né? Então, primeiro que o projeto que eu estou fazendo, o resultado, quem vai colher é o meu cliente. Então, aí isso muda um pouco a relação. Né? Então, a gente está aperfeiçoando bastante isso. Né? Tem algumas formas de medir. Né? Primeiro, quando um cliente me contrata para um projeto, vou dar um exemplo aqui de um cliente que é um clássico nosso, que é o INSS. Né? O INSS foi bastante premiado esse ano, inclusive pela transformação digital do INSS. As pessoas não precisam mais irem na agência para fazer o processo de aposentadoria e mais um monte de processo do INSS. A grande maioria dos processos já está eletrônico e digital num smartphone. Isso é projeto nosso. Então, a gente mede o sucesso do projeto dele no nosso plano estratégico pelo resultado dele. Então, isso é uma questão. Então, eu sei se eu estou cumprindo a minha missão junto com o cliente, para o que ele me contratou para fazer, se ele está colhendo o fruto. Então, essa é a primeira jornada. Mas a gente não consegue abrir mão, por exemplo, daqueles KPIs mais clássicos, né? SPI de projeto, né? Time sheet, o esforço, porque eu preciso saber se aquele projeto que eu orcei, a gente usa pontos de função, que é até uma métrica que eu não sou nem contra nem a favor, para mim é uma meta ok, poderia ser outras, mas a gente mede o esforço. Então, tu pega, por exemplo, um projeto que a gente orçou lá, imaginou fazer em 2.000 horas, e daqui a pouquinho, no final do projeto, eu tenho 4.000. E o cliente alcançou a meta dele, está tudo certo, mas o que eu planejei fazer, eu dobrei o custo, eu dobrei o recurso, eu dobrei tudo. E isso gera um problema para a companhia, né? Não gera um problema para o cliente, então está tudo certo. Então, eu tenho que medir as duas coisas. Eu tenho que medir o andamento do projeto para garantir que eu entrego o projeto no tempo que ele precisa, exemplo da reforma da Previdência. Não dá para dizer que não vai estar pronto na data que o governo precisa, tem que fazer. Mas a transformação digital foi mais ou menos nessa mesma batida. Assim, o governo tinha claro, né, o INSS tinha claro de quando precisava fazer as coisas, porque ele tinha problemas a resolver dentro da companhia lá. Né? Que é uma autarquia, mas a gente pode entender como uma empresa. O INSS, por exemplo, 30% do quadro se aposenta esse ano. Então, se ele não tivesse transformação digital, ele ia parar de atender a população, simples assim. Né? Então, nós tínhamos uma data exata para entregar várias partes do projeto. Né? Internamente, eu tenho um resultado a gerar. Então, assim, a DataPrev precisa ter resultado no final do dia. Né? A gente precisa dar lucro. Né? É uma empresa. Vocês rodam o modelo ágil lá? Roda.
Não no mainframe, né? No mainframe é uma garantia sair de ouro. Deixa ele lá. Né? É muito importante dizer No mainframe mesmo. eu liberto a turma para trabalhar como eles querem, entendeu? As dores e o jeito de fazer gestão ela vai ser diferente de todas as empresas. Não tem nada que a gente vai falar aqui que tem como se aplicar. A gente vai customizar a metodologia, vai criar a própria, porque se você quiser respeitar uns valores ou alguma coisa que você acha muito importante, você vai ter que customizar alguma coisa. Então, é bom ouvir quem está passando por dores, as que você tem, eu provavelmente eu não faço ideia como resolver, e, de fato, é uma questão do modelo de negócio. É uma questão de modelo de negócio. Então, tem que ver os valores e ver o que atende o negócio também. Então, não tem um framework bem definido, assim. Tem algumas premissas. É o que funciona, né? Exato. Exatamente. Está caminhando para a rodada final aqui, mas eu queria trazer um assunto que encontro quase todo dia. A gente trabalha com nem empresas pequenas, nem grandes, só as aqui no meio que estão em hypergrowth, assim, crescendo muito rápido. E tem um caso clássico, é assim, acontece em vendas, acontece em desenvolvimento, tecnologia. Você tem o melhor vendedor da sua equipe, ele vai performando super bem, o vendedor, vendedora, ela vai se desenvolvendo super, é o melhor, sim, melhor do Brasil. O que você faz? Promove a gerente de vendas. Aí você perde o seu melhor vendedor e ganha um péssimo gerente. Isso acontece com um desenvolvedor também, em programação. Como é que vocês, primeiro, lidaram com isso nas suas carreiras, porque vocês foram desenvolvedores lá na ponta, se tornaram líderes, depois líderes dos líderes e tal, e como é que vocês balanceiam isso lá dentro, assim, para não promover a pessoa errada e garantir que você tem boas pessoas também tocando os códigos, né? Como é que vocês fazem? Posso começar. São cenários diferentes, né? Uma estatal tem muita barreira para fazer isso de forma adequada, né? Mas o mercado, isso já é uma teoria bem conhecida, é a carreira em Y, né? Tu começa a premiar esse cara e deixa o cara continuar sendo um bom técnico. Porque, regra geral, pelo menos na minha experiência, bons técnicos, aqueles caras que desenvolvem com paixão, não se tornam, regra geral, pode ter exceção, mas não se tornam bons líderes, né? Eu sou prova disso. Eu não era um técnico bom, né? Então, assim... Você programava em produção. Programava em produção. Graças a Deus então, você virou era gestor. difícil, né? Era difícil, né? Então, também eu explicar para o chefe o segredo porque eu era mais rápido que todo mundo demorou, até porque eu não tinha coragem de contar. Force push. Mas, assim, existem carreiras, né, que precisam ser orientadas e norteadas para essa carreira em Y e deixar um técnico de talento ser um técnico de talento, inclusive permitir ele ter uma remuneração que equivale a isso, né? Eu já trabalhei com times que ganhavam mais do que eu relaxava, porque o cara era uma bala de prata. Botava o cara no projeto e resolvia os projetos. No Vale tem a expressão 10 times engineer. O cara às vezes ganha o que o diretor ganha. É justo, inclusive. Eu penso assim. Estou vendo cada vez mais isso. O chefe, às vezes, é o que ganha menos ali, o líder. É muito difícil você diagnosticar e desenvolver soft skills. Então, eu que vim até pouco tempo atrás, estava lá desenvolvendo no dia a dia, virando noite para fazer as coisas, você começa a ver quem gosta. E quando chega um pleno, um júnior, você vê que o cara gosta de juntar e parear, gosta de explicar. Então, você já vai vendo que ele tem um tino de desenvolver as pessoas. Então, a gente tem alguns casos de especialistas que estão virando tech managers, estão virando coordenadores, porque eles gostam de desenvolver e estão vendo nisso uma paixão. Os que gostam, mas não sabem como, precisam de um acompanhamento, precisam de um outro cara que já passou por esse processo. Existe uma crise de identidade que acontece quando você começa a sai de desenvolvedor para gestor, é que, no final do dia, o seu conceito de produtividade mudou. Não é a entrega de código ou de feature que foi. Entendeu? Começa a ficar mais subjetivo a sua sensação de produtividade. Então, esse tipo de coisa, essas crises que vão batendo nas pessoas, a gente vai trabalhando. Eu passei recentemente por vários desses processos, então, dá para enxergar nisso, mas não dá. Principalmente um cara que explicitamente fala que quer ser especialista, ou tem que tentar entender o cara que ele é especialista, não quer fazer gestão, não sabe fazer gestão, mas ele ama tanto o negócio, confia tanto em você, inspira que ele fala, vamos junto, vou te ajudar nessa. Mas é uma armadilha, porque você está botando o cara no Marapuca, entendeu? Vai atrapalhar a vida dele, inclusive. Vai atrapalhar a vida dele, né? Oi? Vai atrapalhar a vida dele. Claramente, fica uma fase difícil, mas é o cara que, vou pintar a parede aqui porque o negócio está precisando, é isso que a gente precisa agora, vamos todo mundo junto fazer. Então tem que tomar cuidado para não causar esse problema nas pessoas também. Muitas coisas a gente pede, as pessoas fazem, entendeu? É perigoso.
Eu, particularmente, não vi no Brasil a carreira em Y ser bem executada como a gente vê lá no Silício. Ainda não consegui ver esse exemplo. Tanto na Ideais, na B2W, e agora no Zoom e no Buscapé, o que eu tenho feito para tentar mitigar isso, né? Existem talentos que vão ser técnicos, nunca vão ser bons gestores, mas esses caras são fundamentais para o time e a gente quer desenvolver. Então, existe uma posição de tech lead e o tech lead cuida de software, é técnico. E o gerente, e aí era como eu consegui endereçar esse problema. Então, eu consigo ainda desenvolver bastante o cara dentro de uma carreira de gestão sistêmica, de software, etc., liderança, mas de sistemas e operação, e o gerente passa a ser o gestor de pessoas. Então, tem sempre um gerente em cima, gerindo pessoas. Esse foi o desenho que eu consegui tanto na B2W, Ideais, mas eu não consigo ver uma maneira de executar ou ter vários especialistas. Fica muito horizontal essa carreira em Y. Fica difícil até de você controlar gerir todo o processo de trabalho com vários especialistas sem uma gestão por cima. Então, ainda acho que é um pouco difícil. Existe um especialista de uma linguagem, de uma tecnologia, de alguma coisa, que o cara pode ser o mais sênior que for. Se você contratar 10, botar na sua empresa, eles não vão produzir agora. Eles têm que passar por uma fase onde eles vão ser especialistas e sêniors na sua arquitetura, na sua infraestrutura. Então, do seu negócio, né? Do seu negócio, entender. Porque ele não vai chegar lá, sou o melhor javeiro do mundo, sentar e vai produzir, ele não vai produzir o melhor Java para aquele negócio ou naquela arquitetura que foi escolhida. Então, uma empresa está crescendo muito rápido. Qual a oportunidade que os especialistas têm? Entendeu? Cada vez mais você precisa de gente que tenha soft skills. Então, de fato, a gente precisa dos especialistas, e os especialistas do negócio também. Tem pessoas que se tornam especialistas no negócio, não necessariamente na tecnologia em si. Mas é muito subjetivo. É treinar pessoas que reconhecem esses talentos. Sempre tem pessoas que reconhecem, cara, fulano de tal, é um squad novo, é um negócio novo que a gente vai montar. Tem um fulano que eu acho que ele vai desenvolver. Você pode botar uns planos na mão dele que ele vai tocar o negócio. Como que você reconhece alguém que tem um potencial de ser líder assim? Cara, é muito subjetivo. É você, assim, e para escalar isso, você tem que treinar pessoas que consigam ter esse sensor também, de ver as pessoas que gostam de trabalhar, de mentorar. É talento, né? É talento. Muito isso, inato. Eu costumo dizer que esses líderes você nem identifica. Eles se identificam, é natural, eles surgem, eles assumem o time, eles tomam a frente. Atitude, né? Ali. Tem atitude, é atitude. Fica de olho em gente mais sênior que tem um time com ele muito júnior, mas que produz muito bem. Possivelmente ele está ali treinando e vendo como é que as pessoas estão fazendo. Tem casos que eu vejo que times muito sêniors, e produzem bem, e tem um caso de um sênior que está com a senioridade muito baixa no time, mas está produzindo com qualidade. O que é isso? Entendeu? É o cara mentorando, ensinando, desenvolvendo, alavancando demais o conhecimento de todo mundo, entendeu? Ele gosta de gente, ele gosta de ensinar. E tem gente que gosta de gerar esses caras que gostam de ensinar, entendeu? E aí é soft skill demais. Papo para outra... Legal, gente. Se deixar, a gente vai passar o dia inteiro aqui, coloca uma cerveja, a gente fica 2 dias. Cadê? Mas acabou o nosso tempo. Pô, achei que a gente ia falar do Flamengo ainda. Não. Acabou. Vamos fechar. Melhor não. Valeu, gente. Super obrigado. Tenha um bom dia aqui na conferência. Valeu, pessoal. Tchau.